É esta a fotografia do momento em que, emocionado, Diogo Costa faz este gesto. Também tivemos a oportunidade de ver nas imagens que já aqui mostramos no Now, Diogo Costa apontou para o símbolo do Futebol Clube do Porto nessa saída e estava de facto emocionado o capitão que está ali na frente deste cortejo de jogadores que vão fazendo a volta ao relvado do Dragão, vão cumprimentando os adeptos. Vítor Pinto, aqui a questão será sempre, e tu dizias, foi a última ideia que deixaste também sobre esta conversa, será o ponto mais difícil para o Futebol Clube do Porto se tiver de substituir Diogo Costa, porque o Futebol Clube do Porto, com os reforços que conseguiu esta época, tem até várias soluções, muitas vezes, para uma só posição, mas na baliza, e Cláudio Ramos é um bom guarda-redes, mas Diogo Costa está num patamar muito acima, eu diria, na Liga Portuguesa se calhar não tem ninguém acima, e mesmo nos principais campeonatos europeus não há muitos guarda-redes deste patamar. Já há, daquilo que sabes, alguma sondagem, algo do Futebol Clube do Porto para precaver uma eventual saída do capitão? Olha, no momento da renovação de contrato, que foi um processo longo, um processo negocial longo, onde em determinados momentos também temos que perceber que a época passada não foi nada fácil para o Futebol do Porto e Diogo Costa estava no balneário como capitão, teve que crescer na função, sentiu muitas dificuldades em agarrar o testemunho de Pepe, e quando o André Vilas-Boas dizia aos adeptos que faltava liderança no balneário, isso acabava de alguma forma também impactar em Diogo Costa. Mas Diogo Costa foi fundamental em vários momentos e claramente, eu uso sempre essa expressão, cresceu na função. A parte curiosa da renovação, Andreia, foi que a renovação implicou uma descida de cláusula de rescisão. A cláusula de rescisão baixou para os 60 milhões de euros e temos informações de que poderá esse valor ser equilibrado através de bónus ou eventuais complementos mediante as propostas que chegarem. Ou seja, foi dado um sinal de confiança no Diogo Costa, de vontade continua, salário elevado para 2,5 milhões de euros limpos, que são 5 milhões de custo para o Futebol do Porto, mas também com um sinal claro de que a cláusula de rescisão, que era de 75 milhões, salvo erro, ou 70 milhões, passou para 60, portanto dá um sinal ao mercado de que o Futebol do Porto também, como se dizia antigamente no futebol português, não corta as pernas a Diogo Costa. Já na altura da anterior renovação, Andreia, a vontade de Pinto da Costa era colocar a cláusula de rescisão nos 100 milhões. No entanto, acabou por ser Jorge Mendes a ter uma palavra importante, porque dizia que, sabendo a forma como Pinto da Costa negociava, depois não baixaria dos 100 milhões, colocaria a fasquia muito alta, então a fasquia já ficou mais baixa. Mas o mercado dos guarda-redes não foi por aí. Portanto, atualmente, vamos lá ser realistas, o Diogo Costa, com a qualidade que já demonstrou na seleção de futebol do Porto, está uns furos acima da realidade do futebol português. E o Futebol do Porto tem neste momento, isso também é indiscutível, o melhor guarda-redes do campeonato, que se tornou ainda mais valioso a partir do momento que o Futebol do Porto não é uma equipa super ofensiva, não é uma equipa de pressão alta, de carrossel, de vertigem, de ataque incessante, não é uma laranja mecânica à Cruyff, apesar de Farioli ter vindo do Ajax, onde se lamentavam muito que ele era defensivo, mas fez uma melhor época do que aconteceu antes e do que está a acontecer depois, numa realidade onde o Futebol do Porto tem um futebol mais consistente e as folhas limpas, eu creio que foi a 26ª folha limpa hoje, salvo erro, Andreia, as folhas limpas são fundamentais para o Futebol do Porto, também muitas vezes ou marca de bola parada ou marca poucos golos, mesmo bola corrida. Diogo Costa é uma pilar fundamental. Isso não há dúvida nenhuma, e creio que André Vilas-Boas quis também, de alguma forma, demonstrar que havia essa consciência dentro do Futebol do Porto e que, com esse processo negocial que foi longo, a renovação não só permeia ao jogador porque lhe permite ter esse salário muito alto, ao nível de Kiwior, que veio do Arsenal, veio da Premier League, como da mesma forma não fecha completamente a porta à saída, porque Andreia, apesar da importância do Diogo, a cláusula não subiu nem para os 100 milhões nem para os 120, baixou para os 60 e eu creio que haverá razoabilidade negocial. Jorge Mendes terá essa consciência e é isso que está mais ou menos conversado, mediante as propostas que chegam. Deixa-me só assinalar as imagens que estamos a ver. Estamos aqui a ver imagens da Ribeira, onde vai partir então o barco, não é? Nessa viagem que vai ser feita. Vai chegar, André, vai chegar, exatamente, vai chegar. Tens razão, sim, parte da Marina do Freixo e chega à Ribeira. Assim é que é.
e já percebemos que também já se está a juntar ali, já se estão a juntar muitos adeptos. É de facto uma festa que pretende, de alguma forma, visitar esta festa, vários pontos da cidade e também aqui, de uma forma, diria eu, um pouco sui generis. É uma festa que não se limita apenas ao habitual cortejo até aos aliados, mas também aqui com vários pontos e também um espetáculo de drones e penso que nos recordamos todos do espetáculo de drones quando foi em homenagem a Pinto da Costa. Foi um grande espetáculo de drones, muito bem montado, muito emocionante até, que acabou por fazer com que vários adeptos até se emocionassem e, portanto, é com expectativa também que vamos ver o que é que o Futebol Clube do Porto montou para o dia de hoje. Vão também arrancar, entretanto, concertos nos aliados até aos jogadores chegarem a essa zona, que já será numa hora bem adiantada. Os jogadores já vão desfilar já perto da meia-noite. Até lá ainda vão ter um jantar comemorativo, ainda vão estar ali junto aos adeptos no Estádio do Dragão e só mais perto da meia-noite é que vão estar naquele palco que víamos há pouco. Ninguém arreda pé do Dragão ainda, porque ainda há vários momentos de festa nesta tarde-noite de consagração do novo campeão nacional Futebol Clube do Porto. E dizer também que, e há pouco víamos essas imagens, Mário, Froholt foi considerado o melhor jogador da Liga. Prémio justo? É justo. É justo pelo aquilo que trouxe, é justo pela sua capacidade de adaptação, veio de um campeonato diferente, parece que pegou destaque, foi ele o grande motor deste Futebol Clube do Porto. Depois há outros, não é? A defesa muito sólida, Bednarek e Kivior, o Diogo Costa, como estávamos a falar. Normalmente o olho foge sempre para quem faz golos, quem marca muitos golos, foge para aí. Mas notou-se claramente nesta temporada que efetivamente o trabalho de Froholt revelou-se quase fundamental, até em momentos críticos da equipa. Foi um pouco à semelhança daquilo que aconteceu hoje. Apareceu, faz o cruzamento, é um autogolo, mas foi ele que fez o cruzamento. É algum jogador que começou a ganhar muito peso da equipa e começou, não houve aquela necessidade de um período de adaptação, não houve necessidade de nada. As coisas foram surgindo de forma natural. Os piores momentos do Futebol Clube do Porto coincidiram com os piores momentos de Froholt na época. Quando ele não perdia com o Casa Pia. Mas aí Tiago Silva, é difícil ganhar quando está tudo a correr mal e há autogolos, por exemplo. O Tiago Silva faz um autogolo, mas nesse jogo... mesmo em termos exibicionais, não é? Sim. Agora, não há... o Porto menos consistente quando Froholt não estava consistente. Mas tu notas isso também, por exemplo, no Sporting, quando há uma quebra do pote ou do trincão, quando demoram a aparecer, nota-se isso, e este jogador tem esse peso no campeão. As coisas foram sempre correndo bem, a verdade é que já ficou provado que a equipa que vai à frente, a motivação, a recuperação de jogo para jogo, parece muito mais fácil do que é para os outros. Enquanto os outros andam sempre ali naquela lufa-lufa de tentarem andar atrás, no Futebol Clube do Porto não. E aí tem a ver com a gestão daquilo que foi o Futebol Clube do Porto, daquilo que foi as escolhas, daquilo que foi a constituição do plantel, daquilo que foi André Vilas-Boas perceber que, apesar de ter terminado uma primeira volta quase limpa, só com o empate frente ao Benfica, que era necessário reforçar a equipa. E vai buscar jogadores, uns com mais impacto, outros com menos, mas é certo, vai buscar jogadores que ajudam a equipa, continua o investimento. Quando se calhar a pensar que aquilo já estava tudo dominado, podia haver ali uma retração e não contratar. A verdade é que as contratações que fez, algumas revelaram-se importantes. Olha, Petrusevski, por exemplo, é daquele que se calhar se estivesse na Liga Europa a história tinha sido outra. Houve jogadores, o Mofi, valeu, não valeu. Bom, a determinada altura também deu jeito. Fofana, muito jeito até, um jogador muito experiente e que trouxe uma grande capacidade pela sua experiência. Não era só o futebol, foi também a sua experiência. Portanto, nota-se claramente que houve aqui uma vontade muito grande de André Vilas-Boas em querer ser campeão. E reparem, eu fui muito crítico de André Vilas-Boas, não pelo aquilo que ele fez em trabalho e no campo, pelas outras questões. Pelos cones, pelas bolas, pelo discurso. Isso é outra questão. Isso não vamos colocar neste patamar. A verdade é que ele fez tudo bem. Enquanto, por exemplo, o Sporting retraiu-se no mercado de inverno, o Benfica retraiu-se também, apesar de haver ali um esforço para agradar a José Mourinho com o Rafa. A verdade é que sentiu-se que o Porto quis mais esse título do que os outros. E isso depois traduziu-se numa campanha que até acabam por saber a pouco. Se nós analisarmos esta equipa e para aquilo que a equipa fez, só o título de campeão, que é muito importante, era o que interessava, acaba por saber a pouco, porque ficámos todos com a ideia que este Porto podia ter ido longe na Liga Europa, este Porto podia ter ido longe na Taça de Portugal,
bastava ter, dependia dele, o Sporting tem uma vantagem de um golo quando vai ao Dragão e portanto dependia dele e o jogo termina empatado, o Sporting já de rachos, não podiam com uma gata pelo rabo, como se costuma dizer. A verdade é que assistimos claramente que este Porto podia ter feito mais, mas neste momento eu entendo que o importante era realmente o título, era dar esta alegria a agentes do Porto, que nota-se claramente. Criar uma base também para os próximos anos. Para aquilo que aí vem. A verdade é que essa base é assustadora. Essa base é que já fez Frederico Varandas começar a antecipar mercados e aumentar os gastos. Repara, o Sporting ainda não tem garantido o segundo lugar da Liga dos Campeões e vai contratar um jogador por 30. Porquê? Porque já percebeu que vai ter que fazer por sob pena depois de Salazar, por exemplo, a seguir ao Mundial, poder custar mais. Vai haver jogadores que vão sair inflacionados do Campeonato do Mundo. E, portanto, tudo isto percebe-se que o Porto, nesta corrida, e não vou falar do jogo 2, não vou falar do jogo com o AVS, o Porto nesta corrida está muito à frente do Sporting e está muito à frente do Benfica. A verdade é essa. E, portanto, mas há aquela vontade tempo, não é? O futebol muda. Investimento, não deixa de ser curioso. Investimento com critério. E acho que foi isso que o Porto fez. Investimento com critério. Descobriu ali um filão, o filão polaco. Acho que é, se calhar, um filão que deve ser explorado, porque foram jogadores que entraram, pegaram destaca, não necessitaram daquele período de adaptação, não houve cá nhanhanhés, não houve cá habituar-se à cidade, habituar-se aos costumes. Parece que entraram e sentiram-se todos em casa. E isso aí foi o grande segredo do Futebol Clube do Porto, foi essa conquista. Continuamos a ver imagens lindíssimas da cidade do Porto. A cidade é muito bonita e está em festa hoje e este drone também nos mostra exatamente aquilo que se está a passar. Vítor, vamos continuar a ver estas imagens da festa do Futebol Clube do Porto, nesta zona do país que realce que é tão bonita. Mas pergunto também em relação a Froholt. O Porto investe 20 milhões em Froholt, que neste momento, pelos sites especializados, está avaliado em 30. E sabemos que estes valores são sempre muito por baixo dos valores que depois, pelos quais os passos dos jogadores são negociados. A cláusula é de 85. Froholt está seguro no Porto ou nem por isso? Eu creio que ainda estará por uma razão, porque ainda não teve exposição suficiente, porque não esteve na Liga dos Campeões, não vai ao Mundial. Agora já está seguramente, já estava, aliás, quando jogava no Copenhaga já era alvo de muitas observações, de Premier League, de Bundesliga, já muita gente terá tomado nota da existência, sobretudo da margem de progressão e da projeção do Froholt. Passa-se é que ainda não teve aquela montra de exceção e não indo ao Mundial para a Dinamarca, que correu mal a reta final do apuramento, e sobretudo ainda não tendo estado na Liga dos Campeões, provavelmente o Froholt ainda fará mais uma época no Foco do Porto. E André Candeias, não há nada de mais irónico na história do título do Foco do Porto, até verei quando é que poderei escrever sobre isso, mas como sempre fui partilhando essas informações aqui nos ecrãs da Média Livre, convém recordar que André Vilas-Boas também teve uma grande paixão por outro médio. Era outro médio que era prioritário para o Foco do Porto. Ainda que já se soubesse, porque até foi Pedro Sousa que falou nisso no NAU, que Froholt era um jogador referenciado pelos Dragões, André Vilas-Boas estava muito inclinado para a contratação de Richard Rios. Chegou a haver reuniões no Estádio do Dragão com os representantes quando vieram a Portugal.